Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui aguardando a live nossa marcada para as 19h30. Tudo bom? Se liga. Como é que tá? Emília, tudo bom? Emília, Janiele, Emily. E aí, Emily? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, Gil? Estela, como é que tá? Estelinha, beleza? Desliva, Estela. Oi, Estela. Yane, Gi. Hoje nós estamos numa live aqui, mais uma live do canal Magel, né? Tentando ajudar vocês aí, ajudar quem precisa a estudar um pouco, né? E nós temos a nossa live hoje com o professor Marcelo Barreto, acho que a maioria conhece. O professor Marcelo Barreto, deixa eu ver aqui, tem uma luz minha cara aqui, não sei se fica melhor ou sem ela. Eu acho que sem a luz fica melhor, né, pessoal? Não dá tanto reflexo assim. Marcelo Barreto entrou. Vamos lá. Dando. E aí, Marcelo? E aí, Marcelo está presente. E aí, tudo bem? Como é que você está? tô bem, e você? Tranquilo? Ué, a gente vai tentando, né, Marcelo? Velho tentando mexer com tecnologia aqui, você já viu como é que é, né? Para atender às necessidades dos nossos alunos. Então, pessoal, nós estamos aqui mais uma vez nessa live com o professor Marcelo Barreto. O professor Marcelo Barreto é um velho conhecido nosso do canal Magel, um velho conhecido de vocês. É um dos grandes professores de história de Goiânia, está no mercado e é cobiçado por todos, pelas escolas, pelos rapazes, pelas moças, né? É um historiador atleta, o professor Marcelo. Músico, e se a gente for enumerar os talentos do professor, a gente vai ficar aqui a noite inteira. Então, professor, seja bem-vindo ao canal Magel. Agradeço pela sua participação, por essa ajuda que você está dando aos nossos alunos nesse momento do Covid, né, nesse momento de crise. E, e aí, eu queria que você falasse também dos seus projetos. Parece que você tem um projeto, você ajuda constantemente para o pessoal que não conhece o Marcelo, viu, gente? Siga o Marcelo aí nas redes sociais, que ele está constantemente requisitadíssimo para as lives e ele conseguiu um tempinho para a gente. Obrigado, Marcelo. Boa noite, senhores. Boa noite, Rocha. Graboy já entrou aí, né? Já falando sobre nossas antigas. Muitos Das amigos, antigas. alunos, ex-alunos, né, cara? É esse momento que acabou nos distanciando, né? Nos afastando presencialmente, principalmente da escola, no nosso caso, né? Acabou nos unindo por essa via, né? Que tem sido as redes sociais, tem sido as mídias, as aulas online. E isso tem o seu lado positivo, né? Rocha e eu, como ele bem colocou, somos aí amigos, professores, colegas de trabalho já há alguns anos. O Rocha foi meu professor, né? Eu não podia deixar de pontuar isso. Rocha, mas é verdade. Rocha foi meu professor em 2001. Rocha me foi meu professor. Em 2002 eu entrei na universidade. Em 2003 eu comecei a dar aula. Então foi algo assim muito próximo. Ó, o Luciano aí, mestre Luciano Bezerra, meu parceiro também. Então, assim, é uma satisfação muito grande estar aqui com o Rocha, no canal Maigel, né? A pessoa do Lobão também, que está aí nos bastidores, também é um grande amigo de muitos anos. E como o Rocha falou, né, cara, eu tenho tentado através do Instagram, né? Eu
não encorajei ainda, não consegui me organizar para poder criar um canal no YouTube, por uma série de motivos, mas o Instagram tem sido uma ferramenta legal também, né? Eu tenho aí participado de muitas transmissões pelo meu Instagram, toda terça-feira às 19 horas. Eu realizo uma live com algum professor amigo, né? O primeiro foi com o Grabois, o segundo foi com o William Mantegão. Terça-feira que vem agora é o professor Caetano Mondadori, de redação, companheiro nosso das antigas também. Então, a gente poder estar tentando levar, né, cara, para mais pessoas, como eu até pontuei na minha live de terça-feira, nós sabemos que, infelizmente, né, quando esse discurso falar assim, não, eu vou levar o ensino gratuito pela internet, como se todas as pessoas tivessem acesso à internet, né? Como se fosse fácil pegar um smartphone, abrir o Instagram e assistir com internet de qualidade. Então, assim, acaba que não é o que nós queríamos de verdade, Rocha e eu, alcançar mais pessoas, alcançar mais alunos, mas nós sabemos que é algo que nesse momento é o que pode ser feito, nesse momento é o que a gente consegue fazer, né? Levar para as pessoas o que a gente tem de melhor, que são as nossas aulas, que são as nossas falas, nossas opiniões, nosso conteúdo, nossos posicionamentos. E, mais uma vez, é uma grande satisfação poder estar aqui com vocês, falando de um tema tão legal. Eu acho que muitos de vocês, no decorrer da live, vão descobrir que esse tema ele é mais atual do que você imaginava, não é isso? Vamos lá, então. É isso mesmo, é. Eu, inclusive, vim vestido a caráter, né? A camiseta da seleção argentina. Não tem como falar de populismo sem Ah, falar de peronismo, né? ó, eu tô no Brasil, só que a minha é vermelha, tá? Ah, isso que eu ia falar. Eu não, hoje, infelizmente, esses símbolos foram nos tomados, né? Hoje eu tenho vergonha de vestir a amarelinha também, que eu gostaria muito. Eu também não vi mais, Mas, não. enfim, vamos começar a nossa live aqui e lembrando o pessoal que depois o Lobão, como você colocou, está nos bastidores aí, ele vai editar essa live, a gente vai postar um vídeo no canal Mais Gel para que você possa parar, voltar e ver algumas definições. Marcelo, tem como a história definir para a gente o que é o, o populismo? Claro, claro que tem. Então vamos começar por isso. Vamos começar com a definição, né? Acho que todo mundo que já estudou história do Brasil aí na escola, com professores, né, de ensino médio e tudo mais, tem organizado lá no quadro, né, as fases da chamada República Brasileira. Você tem a fase da chamada República da Espada, você tem a República Oligárquica, tem a Era Vargas. Aí qualquer livro de história que você pegar, você vai pegar uma fase chamada assim, ó, governos populistas. Aí começa a fase dos governos populistas no Brasil, que foi interrompida pelo regime militar, pela ditadura militar brasileira, e depois vem a nova república. Então, claramente, né, eu vou falar inicialmente de Brasil, depois a gente trabalha, como o Rocha comentou, alguns desdobramentos, principalmente na América Latina. Mas no Brasil, esse populismo ele começa ali no começo do século XX, especificamente com a Era Vargas, dentro de uma perspectiva histórica muito interessante. E muitas pessoas, elas às vezes me perguntam o seguinte, Marcelo, populismo é uma forma de governo? Populismo é um modelo político? Não, né? Não. Populismo, na verdade, é uma estratégia. Populismo é uma arma, né, que alguns governantes utilizaram para poder se fortalecer agindo dentro das insatisfações populares. Populismo, para mim, resumir de uma maneira mais fácil, é uma ação política, né? Um comportamento político. Onde um governo ou um governante, ele age inicialmente dentro das insatisfações do povo. Entendeu isso? Então, quando ele trabalha o seu discurso, a sua fala e as suas ações dentro daquelas insatisfações de seu tempo e ali agindo nessas insatisfações, ele acaba se fortalecendo e mascarando uma série de outras questões que nós vamos pontuar durante a live, ele começa a ser visto, ele começa a ser colocado como um governo populista. No caso brasileiro, o nosso primeiro populista foi o Vargas.
E aí foi o Getúlio Vargas que abriu o caminho para esses governos populistas. Inclusive, no começo da década de 40, né, os jornalistas, as oposições, começavam a chamar o Vargas de populista, usando isso como se fosse um termo pejorativo. E aí o próprio Vargas olha para aquilo e fala, peraí, então populismo, vocês estão falando que o que eu estou fazendo pelo povo, né, o que eu estou fazendo em nome do povo, o que eu estou fazendo para o povo. Então, vocês estão falando que isso é ruim? Não, eu acho que isso é bom, né? E aí, quem é povo? Acha que isso é bom também? E o povo, Vargas, Vargas, né? E ele começa a se apropriar desse termo que inicialmente foi colocado de forma pejorativa para se fortalecer politicamente. Então, eu acho que, assim, para iniciar, para conceituar, é bom a gente partir dessa ideia e depois estar falando de algumas outras características. Tem alguma relação Vargas com mito? Ah, com certeza. Com certeza. Com Com Lula, certeza. Com também. Lula, Com com Lula Lula e lá. tantos outros, né? Então, professor, assim, o populismo, como você definiu aí para a gente, ele pode ser também de qualquer vertente de ideologia política, tanto de direita quanto de esquerda. Ele não é, como você falou, ele não é uma forma de governo, ele é uma prática. Mas, assim, na sua opinião de historiador, ele foi usado muito mais pela direita ou pela esquerda? Ou por centro? Rocha, assim, Ou não tem como definir? isso depende muito, porque como nós falamos, né? Se a gente tem que ir no caso da história, eu teria que ter um referencial. Tipo, vamos falar de Brasil? Vamos falar de Argentina? Vamos falar de Bolívia? Vamos falar de Chile, né? Então, em cada ação, em cada fase populista, em cada país, você tem uma caracterização maior a respeito do que você colocou, né? No Brasil, especificamente, pelo que a história coloca como os governos populistas, os presidentes, vamos falar de presidente especificamente, porque o populismo ele pode ser utilizado também por governadores, por prefeitos, por deputados, entendeu isso? Ele não se limita ao executivo, especificamente federal. Não é uma ação só e somente do presidente. Sempre que eu vou dar uma aula sobre isso, eu cito, por exemplo, o Iris Rezende Machado, né? O nosso maior político da É um mais história. velho que eu, que está na Hã? vida aí, no mercado. É o único mais velho que eu que está no mercado. É verdade. Então, assim, no caso brasileiro, se a gente for analisar pela questão das correntes partidárias brasileiras, ele foi utilizado mais pela direita, né? Se for somar ali, colocar num quadrinho, né, quais da direita e quais da esquerda, ele foi utilizado um pouco mais pela direita. Mas ele foi utilizado pelas duas partes, então, né? Sim, sim. Não, é uma questão, como eu falei, que não está ligado ao fato de o cara ser de esquerda ou de direita, de ser dentro de uma democracia ou dentro de uma ditadura. Não está ligado a isso, entendeu? Se ele é Entendi. fascista, ele não é. Ele pode usar do populismo dentro de qualquer dessas vertentes. Então, assim, a gente poderia enumerar algumas características do populismo, como o neoliberalismo econômico. Eu acho que ele foi mais usado como característica do populismo do que as outras condições e as outras propostas de ideologia, as outras propostas de governo, ou não? Sim, também concordo. Porque é o seguinte, né? Vamos pensar o seguinte: o populismo ele se coloca na história a partir da primeira metade do século XX, tanto no Brasil quanto nos outros países. E é justamente nesse período, né, que nós temos a crise do liberalismo, a partir da crise de 29, todo o desdobramento que ela sofre, e a formação e a ascensão, algumas décadas depois, da proposta neoliberal, certo? Ou seja, as insatisfações, como eu pontuei agora, o que é o populismo? É a ação do governo ou do governante dentro das insatisfações do povo, né, das insatisfações populares. Essas insatisfações, com certeza, elas vão passar e muitas vezes elas vão se fundamentar numa insatisfação de crises, né? Crise econômica, crise política. E dentro dessa crise, esse governo ou esse governante, ele aparece
Porque uma outra grande característica do populismo é o uso da demagogia. O discurso demagógico, né? Para quem está me ouvindo aí, o que é isso aí, professor? Né? O que é demagogia? É falar aquilo que a pessoa quer ouvir. Né? É utilizar daquela fala, daquele discurso para satisfazer aquela massa. E isso Discurso em é, defesa da união das massas, talvez, né? claro, Sempre, sempre tendo o populismo sempre usa daquela visão de conspiração, ou sim, sim, não? claro, também. Por quê? Porque dentro do discurso demagógico, isso cabe muito. Vamos ter um exemplo. Bem atual para os meninos mais novos que estão nos assistindo aí ter uma compreensão. Isso aí aqui é desdobrar a discussão, se é certo ou errado, se é a favor ou contra, é só um exemplo, tá? Um dos grandes problemas do Brasil nos últimos anos tem sido a segurança. Não é isso? Uma grande quantidade de violência, assaltos, crimes, assassinatos, homicídio e tudo mais, não é isso? E aí nós tivemos uma campanha presidencial agora há 1 ano e meio, 2 anos atrás, certo? Aparece um candidato com a proposta de quê? De acabar com a violência, de acabar com o crime. Como? Entregando uma arma para cada cidadão. O que ele fez? Ele agiu dentro da insatisfação do povo. Ele olhou para o país, né? Se ele fez isso conscientemente ou não, eu não sei, porque eu questiono um pouco essa capacidade. Mas ele olhou para o país, viu no país uma grande insatisfação. E ao ver essa insatisfação, o que ele fez? Agiu dentro dela. Ele agiu dentro da insatisfação. Foi o símbolo da sua campanha, foi esse. Né? Ele se fez presidente utilizando dessa insatisfação. Primeiro, como se ele tivesse esse poder, porque nesse discurso demagógico, ele aproveita muito da fragilidade da educação do povo. Isso também é uma grande característica dos governos populistas. Entendeu isso? A fragilização e depois até quando chega ao poder, uma grande intervenção na educação, tentando enfraquecê-la para que esse discurso demagógico sempre continue tendo força. Então, é muito importante atacar o conhecimento, é muito importante atacar a informação, atacar os pensadores, né? Para que eles não possam enfraquecer essa demagogia que é o tempo todo pontuada, falada e exercida por esses caras. E geralmente em torno de um discurso de senso comum, né? De um discurso que parece que é fácil resolver os problemas, eu vou acabar com a violência dando arma para cada um, eu vou acabar com o desemprego fazendo isso, aquilo, outro, fortalecendo o empresário. Então, um discurso de senso comum, um discurso de conspiração, um discurso que realmente vá em direção aos anseios da massa. Então, antes de tudo, quase um discurso messiânico, né, cara? Ele sempre isso. aparece como o cara que vai resolver o problema, como o cara que vai salvar o país daquela crise. Né? As pessoas às vezes vão estudar a história. Você pega, por exemplo, a história do Hitler na Alemanha. Né? O que o Hitler fez? Se ele nem era alemão, que tipo de arma o Hitler utilizou, né, cara? Se ele chega na Alemanha em 1919, filia-se a um partido até então que não era tão forte. Mas qual que foi a grande arma do discurso hitlerista? Ele agiu dentro da insatisfação do povo. Ele agiu dentro de um momento onde a Alemanha estava humilhada, enfraquecida, em crise, né, oprimida pelas pressões promovidas pelo Tratado de Versalhes. E o discurso hitlerista o tempo todo era pautado no quê, cara? Em tirar o alemão daquela situação, no espaço vital, em ter o território de volta, em armar o alemão, em se vingar. Então ele começa a se fortalecer agindo dentro da insatisfação das massas. Não é isso? E às vezes as pessoas, quando estudam na escola o nazismo, o hitlerismo, e aí elas, nossa, o Hitler. Mas dentro da Alemanha do seu tempo, o Hitler era amado, cara, pela maioria das pessoas. Né? Tem vídeos que mostram onde o Hitler passava, aquele mar de gente, Hitler gritando, saudando o Hitler, né? Tem vídeos dos alemães chorando quando viram a notícia do suicídio do Hitler, né? Milhares de pessoas na rua lamentando aquilo, como se tivessem perdido um salvador, como se tivessem perdido um pai, um herói, né, cara? O populista, então, ele tem que ter um discurso bem
bem no linguajar do povo, bem simples, bem popular, para poder atingir todas as massas. Então quer dizer que politicamente não adianta muito ter um discurso muito intelectualizado, não, né, Marcelo? Você acha que o Brasil ainda vai chegar um momento que a gente vai, que o povo vai saber reconhecer um populista quando surgirem eleições, surgirem campanhas? Se você me perguntasse isso há uns anos atrás, eu te falaria que sim, que eu acho que chegaria esse momento. Como você está me perguntando hoje, a minha resposta é não. Eu acho que não vai chegar esse momento. Por que, Rocha? Eu acabei de falar, né? Eu comecei da aula de 2002 para 2003. Você começou quando? Eu comecei em 84. Aí, você começou no ano em que eu nasci, cara. Então, Verdade. assim, nenhum de nós dois iríamos imaginar que chegaríamos em 2020, né? Que chegaríamos em pleno Com século certeza. XXI e Eu estaríamos. acreditava que no século 20 e 21 tinha carros voadores. Não, né, cara? A gente assistiu De Volta para o Futuro, né, cara? É, com Você lembra certeza. daquilo? A gente é da era do McFly, né? Que achava que tudo aquilo iria acontecer. Tinha um desenho, a galera mais nova aí não deve se lembrar, tinha um desenho na televisão chamado Os Jetsons. Né? E os Jetsons Sim, andavam em carrinhos voadores, era aquela coisa futurista. O futuro para nós parecia muito diferente dessa merda que nós estamos vivendo, cara. Porque assim, a gente tem que debater assuntos que nós temos debatido atualmente, né? E não só no Brasil, mas em muitos outros lugares do mundo, né, cara? Se a Terra é redonda ou não, cara. Se teve ditadura ou se não teve. Se aquele discurso é fascista ou se não é. Você tem que debater coisas que já pareciam tão simples, tão explicadas, já tão organizadas, pronto. E se esse debate, para mim, fosse pautado dentro de um referencial científico, teórico, que você pudesse falar assim, não, peraí, eu preciso rever meu posicionamento, porque isso que está sendo colocado aqui contra o meu posicionamento tem uma fundamentação, mas não tem fundamentação nenhuma esses questionamentos. Esses questionamentos vêm simplesmente pelo crescimento dessas falas governamentais em muitos países, nos Estados Unidos com as falas do Trump, no Brasil com as falas do Bolsonaro atualmente, e outros desdobramentos, né? O México também tem uma figuraça no poder. Então você tem todo um contexto hoje que acaba alimentando esses questionamentos sem fundamentação. E aí, então, quando você me faz essa pergunta, você acha que Brasil para frente, né? Eu até, quando algum aluno me pergunta em sala, professor, o senhor acha que vai acontecer? Eu falo, ó, meu filho, você me perdoa, mas assim, toda a minha formação foi em cima do que aconteceu no passado. Eu não consigo prever o futuro. Então, eu, como professor de história, o consigo pessoal acha olhar. que o pessoal de Hã? ciências humanas tem esse poder de prever o futuro, Os né? caras. Não, mas você acha que vai acontecer? E, cara, eu não sei, cara. Eu não sei o que vai acontecer. Entendeu? Eu sei o que já aconteceu. Isso aí eu estudei O que bem. a gente nunca esperava acontecer, aconteceu, né, Marcelo? É, Nessas, ultimamente, essa negação da ciência, essa negação do. A gente pensava que com o século XXI as pessoas iam estar com a internet, iam estar até mais instruídas, estariam procurando uma verdade, estariam procurando uma consciência crítica, e, no entanto, a gente viu que em alguns países, referentes principalmente ao Brasil, o processo foi ao contrário. Pessoas é, acreditam muito mais no fake news do que na ciência. a gente viu, né? Acreditam muito mais na palavra de alguém que ele idolatra do que num relato de uma declaração científica de um médico, né? Então a gente fica meio complicado isso aí, A né? gente viu o Brasil dos últimos 20 anos, né, crescer tanto em oportunidades de educação, de formação superior, aumentar o acesso ao ensino superior, as pessoas conseguiram entrar na universidade, se formar, nós pensamos, pô, agora o país vai ter mais intelectuais. E não, né, cara? A galera sai da É, faculdade com o diploma da mão e sai um idiota. é possível a gente separar o populismo do clientelismo ou é tudo fruto de uma mesma moeda? Eu acho assim que seria o clientelismo seria uma semente, sabe? Né? Porque na história a gente bate muito, às vezes, no que nós chamamos de anacronismo, né? Que são utilizações de termos que acabam ferindo uma questão temporal.
Então, eu acredito que assim, é preciso tratar, principalmente para quem vai fazer vestibular, para quem vai fazer Enem, é preciso tratar o populismo, por mais que ele tenha comparações com outros tipos de estratégias políticas ou até de governos, mas é preciso tratar o populismo como algo que tem a sua formação, o seu termo, o seu início no século XX, no começo do século XX. Compreende isso? Então, assim, então, como você tem, o Rocha citou o exemplo do clientelismo, um pouco as origens já na República Oligárquica Brasileira, você tinha o uso do clientelismo muito forte, você ainda não tinha o uso, não tinha ainda o termo populismo sendo utilizado e sendo colocado. Então, por mais que existam semelhanças, você colocar esses dois termos dentro de uma mesma perspectiva acaba provocando um pequeno erro. Então, assim, a história do Brasil, então, a história da. A partir de Vargas, a gente vai ter poucos presidentes que não podem se enquadrar dentro desse populismo, não é isso? Pouquíssimos, pouquíssimos. Então, o populismo se torna, como você falou, mesmo uma estratégia política dentro do Brasil, que a gente está analisando primeiramente o Brasil. Porque aí a gente vai ter Vargas, a gente vai ter Juscelino Kubitschek, que pode ser classificado como um populista também, né? Marechal Dutra, eu não sei se poderia ser classificado como um populista. Vamos pegar a sequência pós-Vargas, né? Você tem Vargas de 30 a 45, 45 cai Vargas, vem Dutra. Né? Fica até 50, volta o Vargas, suicídio em 54, aquela transição complicada do Café Filho, Carlos Luz, Nereu Ramos. Aí você tem depois o Juscelino. Né? Depois do Juscelino você tem Jânio Quadros, você tem João Goulart. E aí vem o golpe de 64 e começa a ditadura militar. Então, se você pegar essa sequência que os livros didáticos trabalham como governos populistas, Vargas, Dutra, Vargas, JK, Jânio Quadros, João Goulart, você consegue tirar desses governos características populistas. Vamos lá, o varguismo, né, cara? O varguismo ele se coloca, por exemplo, como um governo completamente golpista. Eu costumo falar, o Vargas foi o maior golpista da história do Brasil. Foi o Vargas. Né? O cara ficou 15 anos no poder sem ganhar nenhuma eleição direta. Nenhuma. Nenhuma. O cara ficou 15 anos seguidos no poder. Se aliando a comunistas, caçando comunista, né? Intentona comunista, eu quero estar no poder. É um amor, um apego pelo poder enorme, né? Independente de vertente política, de ideologia. E flertava. O cara ficou 15 Vargas anos flertava muito com Mussolini também, né? Não, demais da conta, cara. O Vargas O Vargas ele só não se declarou um fascista de fato, porque ele sabia que ele teria uma série de desdobramentos ruins com as outras grandes potências da época, os Estados Unidos, a própria União Soviética. Então ele não, né, preferiu não se declarar, mas o caráter fascista do varguismo, principalmente do Estado Novo, da ditadura varguista, é ali descarado. Né? É descarado. Vamos pegar, por exemplo, uma outra característica do populismo. Eu citei aqui já a ação do governante dentro das insatisfações populares e citei o uso da demagogia. Uma outra característica do populismo, para quem está nos assistindo e estiver anotando alguma coisa, cara, o culto ao chefe, a exaltação do governante, entendeu? Essa questão da figura de quem governa ser aquela figura exaltada. Né? Você tem certeza que você está falando do passado? Estou falando. Como o Rocha falou, né? O exemplo aí, a galera de hoje com o atual presidente, o mito, né? Nós um pouco mais antigos vivemos isso muito com o Lula, né? Lula lá. Com Lula lá, já fomos fissurados, apaixonados, né? Eu principalmente já fui. Isso faço a minha autocrítica, coisa que a esquerda não fez, eu faço da minha parte, está feita. Né? Então a gente e é independente sei lá, cara, é independente até de questão de informação, né, Marcelo? O populista ele tem que ter, antes de tudo, ele tem que ter uma simpatia, né? Ele tem que ser algo que atrai o povo. Eu não sei, as pessoas idolatram
populistas por olhar na cara deles assim e falar assim, eu te amo, você faz parte da minha família, faria tudo por você. E É, foi assim também até com grandes ditadores, mesmo fora do Brasil, de sim, sim. ideologias que a gente defendia por muito tempo, né? De esquerda, como socialismo, como Stalin, como Fidel, né? Estampar a bandeira de Fidel, de Stalin na camiseta, no quarto, fazer tatuagens. A gente já teve todo essa Já, consideração, essa eu situação. até costumo falar, já viu que a gente vai nesses órgãos públicos, quando o órgão ele é federal, tem lá a foto do presidente, não é? Quando o órgão ele é estadual, tem a foto do governador. Quando o órgão é municipal, tá lá a fotinha do prefeito. Quem começou com isso no Brasil foi o Vargas, né? Foi o Foi o Vargas, né? Vargas, É, né? essa Aquela coisa posição aí de popularizar a imagem do presidente, popularizar a e o imagem, ideal era que valorizar o todos chefe. tivessem a imagem do presidente na sala da casa, E junto você com a lembra família inteira, como se o fosse samba, né? alguém da família. O sambinha, o retrato do velho tocava no Brasil, né? Coloca o retrato do É, velho na parede, não tire o retrato do velho na parede. Aquelas manifestações gigantes com a imagem do Vargas, o busto do Vargas, o rosto do Vargas espalhado pelo Brasil, né? E eu até comentei na minha live com o Grabois, cara. O Grabois falou assim: Nossa, agora você bateu pesado. E eu faço isso dentro de sala de aula, que é quando, assim, às vezes algumas pessoas que estão falando sobre história, até alguns professores de história mesmo, eu já conversei muito sobre isso com alguns amigos meus, professores de história, os caras vão falar sobre algumas ditaduras e alguns ditadores, como, por exemplo, a militar no Brasil, e coloca ali aquele ódio pessoal, transferindo na fala dele, aquele ódio, e falam do Vargas com uma paixão tão grande, né? Dão aula sobre a Vargas com uma paixão. Aí eu falo assim, cara, como o populismo conseguiu fazer com que as pessoas elas ficassem cegas dentro até de seus discursos posteriores em relação ao que esse cara fez com a democracia no Brasil, cara. Porque hoje, esses ataques que nós temos em relação à democracia, eu, como historiador, eu preciso colocar aqui, cara, que é fruto de um processo histórico no Brasil. Então, o Brasil, historicamente, ele não aprendeu a respeitar a democracia. O Brasil, historicamente, ele não aprendeu a respeitar os governos eleitos. O Brasil, e é um historicamente, erro muito grande a gente falar que o golpe militar não teve apoio popular naquela época, né, Marcelo? né, e foi enorme, Foi né? enorme, foi quase Tanto é que unanimidade, assim, vamos Tanto dizer. é que o termo mais correto a ser utilizado pela maioria dos grandes teóricos desse período é a ditadura civil-militar brasileira, né? Porque os setores civis, há pouco tempo atrás, até a Globo, né? O jornal Globo, ela colocou uma reportagem tentando se retratar ao apoio que eles deram ao golpe de 64, do apoio que grande parte da imprensa deu naquele momento ao golpe. Se você pegar os jornais do dia 1º de abril de 1964, na capa deles está lá: 64 é o Brasil, é a paz e a esperança, vitória da democracia, viva o povo brasileiro, entendeu? E eu costumo falar, né? As pessoas que viveram em 64, cara, eu aprendi a ter um pouco mais de calma em relação a elas, porque 64 não narrava os anos posteriores, né, cara? Os militares, eles não chegaram É, em 64, viraram para o povo e falaram assim: ó, é o seguinte, vocês estão pedindo uma intervenção militar, se a gente intervir, nós vamos acabar com a democracia, nós vamos instituir uma série de atos institucionais que vão tirar as liberdades, nós vamos passar 21 anos sem permitir que vocês elejam um presidente, e quem achar ruim, eu vou enfiar a mão na cara. Isso não era falado em 64, ninguém sabia disso. O que as pessoas queriam e as pessoas compraram naquela época era aquele discurso de salvar o Brasil do comunismo, que eu até falei na terça-feira, que é uma outra fragilidade que o populista aprendeu a usar. Os populistas no é, Brasil aprenderam a usar a ameaça comunista para se fortalecer. E o comunismo, eu afirmo mais uma vez, principalmente no Brasil, nunca foi uma ameaça real.
Nunca Nunca foi uma foi uma ameaça ameaça real. real. Nunca foi, sempre foi fraco, sempre foi, Frágil, cara. não teve oportunidade, não teve crescimento, e também existe uma ideia muito errada de que pensar que durante a Guerra Fria a União Soviética bancava revoltas pelo mundo inteiro. Ela mal tinha dinheiro para se sustentar. Ela bancava ideologia, né? Fornecia o quê? Uns panfletinhos, um curso para líderes ali, sobre o socialismo, sobre o Estado socialista, mas bancar a arma, bancar a revolta fora da União Soviética não existiu. E Tanto outra, que né, a cara? própria se fechou para o mundo com a cortina de ferro, né, após a Segunda Guerra Mundial. Sim, para a Rússia manter aquele tanto de pequenos países aliançados a ela, para manter a formação da União Soviética por décadas, eles tinham que ter uma grana para eles. Eles não tinham condição de peitar isso para fora, né? Então, o populismo, ele também é um importante aliado da corrente do positivismo, né, Marcelo? Ou não? Mesmo o populismo de esquerda, ele está mais para a linha positivista, assim, de falar. Sempre tem um discurso que é um discurso Deus, família, pátria, liberdade. Ou eu Vamos estou falar que assim, enganado? eu acho que nem os próprios governantes populistas, eles procuravam esses referenciais teóricos para se fundamentar e assim agir. Eu não consigo ver, principalmente no Brasil, que esses governantes eles estavam de fato ali, né, com um embasamento teórico influenciado por uma corrente teórico-filosófica que foi o positivismo. Porém, aí quando vem para nós, historiadores, geopolíticos, sociólogos, antropólogos, o olhar para o governo, o olhar para o passado, o estudar e as relações que são feitas, principalmente após ali a década de 20, onde a história vem numa perspectiva bem diferente, né? Com a escola dos análises, com a história cultural, com as intervenções dentro dos discursos históricos. E a gente começa a provocar, a entender essas possíveis relações. E, de fato, se você for olhar para a teoria positivista que é criada no século XIX e que pautou, né, o início da República Brasileira, nós percebemos que a nossa jovem república ela tem uma influência muito grande, né? E aí no discurso desses governantes, porque assim, o Brasil, né, Rocha, ele viveu fases republicanas, como a gente cita nos livros de história, república oligárquica, república da espada primeiro, oligárquica, populistas, militares, nova república. Mas se a gente for pensar nas diferenças sociais, se a gente for pensar nas diferenças dos discursos, quem de fato estava no poder, quem de fato tinha privilégios, a gente vai ver que não teve grandes mudanças, né, cara? A gente vai ver que essas fases, elas vinham acontecendo, o poder ia mudando de mãos ali, mas sempre se pensou no Brasil a política da mesma forma, uma política elitista, uma política excludente, uma política de interesses, né? Como você bem colocou aí a sua autocrítica, né? A sua exaltação ao lulismo no Brasil, à esquerda lulista no Brasil. Para mim, é um exemplo disso que eu estou falando, sabe, cara? Nós, no Brasil, acabamos caindo nessa ideia populista, e aí, ao cair nessa ideia populista, a esquerda acabou se resumindo a uma pessoa. E aí, derrubá-la ficou fácil demais, né? Verdade. Porque aí, para Verdade. derrubar ela, era só Não prender uma teve pessoa. outras opções. Quer dizer, Não tinha tinha, outras opções, mas ninguém aceitava, né? não As outras aceita, né? opções. E essa própria pessoa, ela se personificou disso, né, cara? Eu hoje falava com um amigo meu, Éder, de biologia, a gente comentava um pouco sobre essa questão, até sobre uma fala infeliz do Lula nessa semana, né? Ontem ou Sim. anteontem. A gente falava sobre isso, né? E eu falava para ele assim, cara, eu me lembro daquele discurso que ele fez, que até aparece no Democracia em Vertigem, quando ele fala que ele não era mais uma pessoa, ele era uma ideia. Olha o tanto que isso é populista, cara. Olha É a arma que verdade. ele utiliza, né, cara? Olha, É olha o verdade. discurso, olha a Eu até fiz uma demagogia. postagem criticando também aí, né? Pessoal, eu peguei uma fama que o pessoal olha para mim e já vê o velho comunista, sempre aquele
pronto para pegar em armas, não dou nem conta, não tem nem mais físico para isso, né, pessoal? Então, se fosse há 30 anos atrás, contem comigo, hoje é meu ponto de vista ideológico somente, quase um pensador de... Eu não vou me comparar com o pensador do governo atual, porque aí seria me rebaixar bastante, né? Mas assim, Marcelo, como é que o populismo, tem muita gente que está assistindo essa live nossa esperando assim algumas dicas para Enem e vestibular. Como é que cai esse populismo assim nessas provas? Que tipo de questão, que tipo de relação que se faz? Assim, no nosso caso aqui no Brasil, né, cai muito, muito mesmo, principalmente o populismo varguista. Então, quando você pega, assim, né, há muitas questões, elas colocam um texto sobre populismo, e aí eles vão falando sobre alguns governos e alguns... Deixa eu dar alguns exemplos. Vargas. Características do populismo varguista, né, cara? O culto ao chefe, né, essa exaltação da imagem, o controle muito forte sobre a educação no Brasil, né? Então, Vargas sabia que controlando, Vargas chegou a escrever cartilha, né, Vargas para crianças. Havia um controle muito rígido da educação no Brasil. A própria criação, né, da CLT, as leis trabalhistas, qual era qual era a grande necessidade, qual era a grande fragilidade do povo brasileiro no começo do século XX, né, cara? Brasil em detrimento da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, da crise de 29 e também da crise da economia cafeeira, o Brasil viveu uma inicial industrialização. Essa inicial industrialização provoca um aumento da classe operária, dos trabalhadores. E esses trabalhadores, então, não tinham, por parte de nenhum governante, alguém que agisse dentro de suas insatisfações. E qual era a insatisfação? As leis trabalhistas. Então, você não pode olhar para o varguismo com aquele carinho, com aquele amor inocente, achando que o Vargas fez o que ele fez pelos trabalhadores, porque ele achava que, só porque ele achava que aquilo era importante. É lógico que nós precisamos o tempo todo exaltar que Vargas fez isso, e o que o Vargas fez foi e é importantíssimo para o nosso país até hoje. Agora, as intenções por trás disso, as ações do Vargas, elas traziam dentro delas um caráter populista e isso deu muito certo. Vamos falar de novo? O Vargas fica 15 anos seguidos no poder, sem ganhar nenhuma eleição, 8 anos como ditador, e quando ele sai em 45, o povo vai para a rua com cartaz dizendo que queremos Vargas. Como é que você explica isso, cara? Como é que você explica um cara que aplica 3 golpes, um cara que estabeleceu uma ditadura no Brasil, um cara que censurou a imprensa, um cara que censurou a educação, o cara que perseguiu e matou judeu no Brasil? O Vargas foi esse cara. O Vargas foi esse cara. E esse cara, em 45, é derrubado e o povo vai para a rua e grita queremos Vargas. Esse cara, em 54, suicida e as pessoas sentam na calçada e choram copiosamente. Igual a Ayatollah Khomeini no Irã. Pela morte dele. Você está entendendo? A força do populismo. Aí vem o Dutra. O Dutra vem no barco, né? Porque eu não sei se você sabe, o Dutra ia perder a eleição para o Eduardo Gomes, se eu não me engano. O Dutra ia perder a eleição para o Eduardo Gomes. Aí o Vargas aparece, bate no ombrinho do Dutra e fala, ó, é o meu candidato. Né? Quem está votando nele está votando na continuidade do que eu estou fazendo. O Eduardo também falou merda, que ele não precisava do voto dos marmiteiros. E aí o povo grilou, pá, elegeu o Dutra. Para os meninos aí do ensino médio, do cursinho, qual foi o grande projeto do governo Dutra? Plano SALT. Saúde, alimentação, transporte e energia. Imagina, cara, você nos anos 40, chegar no Brasil e falar assim, vou investir em saúde, alimentação, transporte e energia. É falar tudo que o povo quer ouvir. É prometer, é agir. O plano SALT foi um fracasso. Foi um fracasso. Aí volta o Vargas com nacionalismo, volta o Vargas com as estatais, volta o Vargas com geração de energia, campanha petróleo é nosso, a cara dele para tudo quanto é lado, Eletrobras, aquela coisa. Só que a oposição vem forte, suicídio. Aí vem o JK, depois, outro populistaço. Aí vamos lá. A ação do governante dentro da insatisfação da massa, certo?
A certo. insatisfação da massa no governo JK eram as leis trabalhistas? Não, Vargas já tinha feito. A insatisfação das massas era o voto feminino? Não, Vargas já tinha feito. A insatisfação das massas era saúde e alimentação? Não, o Dutra já agiu assim. Agora, vamos pensar comigo, cara, nós, povo, em toda a nossa simplicidade, toda a nossa humildade, a gente analisa se um governo ele é bom ou ruim, sabe pelo quê? Principalmente por aquilo que a gente vê na rua. Né? Eu volto a citar o Íris. O cara que fez uma carreira política brilhante em cima de asfalto, pracinha e casinha popular. Então, Asfalto é visível e esgoto, saneamento o básico, povo ninguém sai vê. na rua e fala, cara, esse governo é bom, hein? Olha o que o Íris fez, ó. É? Os transtornos passam, os benefícios ficam. O Íris fez, o Íris faz, vai fazer muito mais. Cria slogans, cria propaganda, obra. O JK agiu nisso, cara. E o governo JK triplicou a dívida externa. O governo JK foi responsável por anos de crise econômica, por aumento da inflação, nos últimos anos por um desemprego enorme. JK chegou a ser, no final do seu mandato, investigado por corrupção. E aí vem... Tanto que a campanha do Jânio veio varre, varre, vassourinha, né? Varre, Aí olha varre, só, corrupção. cara. O Jânio, dentro da loucura toda dele, foi o cara que personificou, que encarnou o populismo. Porque pensa, o que é o populismo que eu falei para você? É a ação do governante na insatisfação. Qual era a insatisfação da massa em 1960? A corrupção. Que estava escarnada na enorme dívida externa que foi criada no governo JK para a realização das obras que foram realizadas. O que ele Construção faz? de Brasília, por exemplo. Ele aparece com uma vassoura na mão, com um discurso anticomunista, porque ele era da UDN, com um discurso anticomunista, e mesmo com toda a loucura dele, com toda aquela teatralidade, todas aquelas características exóticas dele, cara, ele falou o que o povo queria ouvir. Resultado, foi eleito. Foi eleito. Entende isso? Então, você me perguntou como que o populismo pode cair. O populismo cai nesses caras, nesses governantes, nos exemplos dessas ações. Então, quando você fala de Vargas, você fala de voto feminino, e você fala de CLT, e você fala de Estado Novo, você está falando de queremismo, você está falando de populismo. Quando você fala de Dutra e fala de plano SALT, quando você fala de JK e fala sobre plano de metas, sobre desenvolvimentismo, sobre construção de estradas, sobre indústria automobilística, sobre construção de Brasília, quando você fala do Jânio Quadros, o Vassourinha, as estratégias, a teatralidade. Olha só, né? O Jânio Quadros, ele é eleito pela UDN, que era a grande oposição aos governos populistas da época. Só que assim que ele é eleito, pouco tempo depois, o que ele faz? Ele sai da UDN e fica sem partido. Ele sai da UDN. É muito fácil se governar sem partido. Olha isso, cara. Como tipo, ó, vamos lá, vamos fazer as comparações. Eles não querem me deixar governar, né? Eles não acreditam que eu sou a mudança desse país, não querem deixar eu acabar com a corrupção. E é por isso que muitas vezes, principalmente nós historiadores, quando a gente olha para algumas pessoas acreditando em algumas falas, e você fala assim, cara, será que você nunca estudou história na sua vida? Você fala assim, o que tem a ver a história, cara? Como assim, o que tem a ver? Como assim, a gente já viu essa novela, né, Rocha? A gente Com certeza. já contou sobre isso, Com cara. certeza, já vimos o discurso. Aí, não existe discurso novo. Não existe, é o discurso, cara. É mesmo repetido, só muda a cara do orador, né? Porque o discurso é sempre a mesma coisa, sempre. E não existe resultado diferente, né? Para quem faz as coisas iguais. Né? Para você quer coisa diferente, a gente tem que ir por métodos diferentes, tentar coisas diferentes. Nós temos que fazer uma montagem depois do Jânio Quadros, o Collor e o Bolsonaro, né, velho? Você vai colocar assim e fala... Aí eu vou falar pro menino, ó, você estuda um só desse que é quase a mesma coisa. Eu espero que todos tenham o mesmo fim. Diga. Marcelo, teve uma aluna nossa aí, não sei se minha ou sua, porque eu tô sem óculos, viu, pessoal? Não tô respondendo ninguém. Eu vejo assim de longe, vocês estão passando aí, eu não tô respondendo ninguém.
mas teve uma aluna nossa que pediu alguns referenciais teóricos, alguns nomes de livros para estudar, talvez para a prova do Enem, e esse assunto, né, esse assunto que a gente está falando de populismo, você pode citar algum autor para ela, algum livro, que ela Ô, possa ler um pouco mais? ô Rocha, a maioria das minhas leituras sobre populismo especificamente eu fiz em cima de artigos que eu fui tirando da internet. Eu confesso Certo. que eu nunca comprei um livro de um autor sobre populismo especificamente, né? Eu tenho livros sobre história do Brasil, sobre os governos, como a história concisa do Boris Fausto, os livros do Caio Prado, que eu gosto muito, que são autores que vão trabalhar a história do Brasil colônia, Império e República e acabam falando. Agora, a gente encontra muitos artigos, não sei se o Grabois está aí ainda, se ele tem algum especificamente sobre populismo. Eu confesso que eu nunca li um livro sobre populismo especificamente. Sim. Eu Na estudei. internet existem muitas informações, né? Porque é um assunto muito recorrente para vestibular, muito recorrente para Enem. Então, todos esses sites de educação na Sim, internet eu têm. gosto muito do site da Unesp. Ela tem a editora Unesp que vende os livros e também publica lá em e-books, galera, muitas teses dos alunos da Unesp e dos professores que escrevem sobre os temas. Então, no site da Unesp eu leio muita coisa. Foi até um amigo meu, o Rafael Gargano, de filosofia, que me indicou. E aí eu busco muita leitura lá. Então, com certeza você vai digitar lá o tema e vai aparecer muitos artigos escritos por uma galera muito boa. O nosso tempo está quase estourando aqui, Marcelo, que é só Verdade. 50 minutos ou uma hora, não sei. É É. só um fechamento aqui. Você acha que o populismo, a história acha ou pode afirmar que o populismo está recrudescendo hoje, novamente, através da figura. Vamos pegar, esquecer aqui o Brasil, uma figura como Donald Trump no mundo, ou o crescimento da direita nacionalista na Europa está ligado também a essa política populista que pode recrudescer em várias Existe. partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. Ó, o Grabois colocou um exemplo para a galera aí, ó, Populismo e Ciências Sociais, da Ângela de Castro. É a nossa Professor biblioteca, Rodrigo Soares, né? nossa Grabois é biblioteca, dos velhos tempos, é a nossa biblioteca ambulante, né? Quer perguntar um livro, pergunta com para ele. certeza, Tá pode ter louco. certeza. O cara nem tinha televisão na casa dele, só tinha livro. Mas vamos lá. Rocha, existe já há uns 20 anos muitos autores que têm defendido a ideia do que eles chamam, na verdade, de o neopopulismo. Inclusive, a gente encontra isso em vários artigos e vários textos. Existem algumas linhas de historiadores que ainda questionam esse termo, então não é um fato especificamente falando, porém existe uma galera que utilizam principalmente os governos da América Latina do final da década de 90 e início do século 21, e eles trabalham essa perspectiva de governos neopopulistas. Então, como você falou, né, se eu acho que o populismo ele está se fortalecendo, se ele está voltando, na Lula, verdade, Chaves, entraria nessa. sim, isso aí. Na verdade, né, isso já está acontecendo há algumas décadas, entendeu? Então, o que nós estamos vendo é um populismo de um discurso mais conservador, um populismo de um discurso mais direitista, né? Mais até flertando com o fascismo, o que é possível, né? O que historicamente nós vimos que já aconteceu muitas vezes. Então, acredito sim, né? Vejo ele cada vez mais forte, vejo as características cada vez mais enraizadas, né? Então, se você for colocar lá, como eu falei, ação do governante na insatisfação, uso da demagogia, culto ao chefe, controle da educação, controle da imprensa, né? Então, tudo isso que você observa nos governos populistas, você nota na atualidade em vários países, não só no Brasil. É verdade. Então, Marcelo, agradecer primeiro o pessoal que passou pela live, que passou os caras mais fodas, mais importantes aí. Eduzão passou por aí, Lobão, o Mantegão, tudo termina com ão, o Graboizão. Poisão. Todos eles passaram aí. O O Vinição, nosso. o Vinição, É, o vestibulando mais isso, antigo de Goiânia. eu ia falar justamente disso. O Vinícius Marçal, que está sempre nos prestigiando em live nossa.
está sempre divulgando para mais pessoas, vai ser o melhor dentista do Brasil. Está Ah, aí o Vinícius fazendo o curso de odontologia. ainda E pode, ainda agradecer. pode dar aula de história e de geografia para E pessoas pode de dar aula, e é professor também. Ele dá aula aí, é aula privada, viu, pessoal? Procurem o Vinícius Marçal, adicione o Vinícius Marçal aí. E também agradecer aos nossos alunos, ex-alunos, e é um agradecimento muito especial a você. Você sabe que você é um cara que eu admiro muito. Vi você crescer, vi você surgir como profissional, vi a sua transformação como profissional, é uma transformação maravilhosa, você sabe muito bem disso. Uhum. E é muito sucesso que você ainda tem pela frente, você tem uma carreira de sucesso, né? Se é que professor tem carreira de sucesso, você é, já é um vencedor, né? E eu queria agradecer a sua participação e a sua simpatia com a gente, a sua simpatia com o canal Magel e dizer que toda vez que você precisar da gente, precisar do canal para qualquer coisa, nós estamos aqui para divulgação, para participação, para ajudar a levar esse conhecimento para mais pessoas, né? Que tenham condições de ter acesso a esse conhecimento, podem contar com a gente. É isso aí, meu velho. Como você falou muito bem, né, cara? Você me viu há muitos anos atrás começar ali, um menino novo, formado em universidade privada, sem muita bagagem, mas sempre com uma didáticazinha diferente, eu consegui me firmar nesse mercado. E nós tivemos um projeto, eu e o Rocha, muitos anos juntos, que foi uma específica no Colégio Planeta. Durante alguns anos, era a específica mais cheia do colégio. Era só o Rocha e eu. Depois entrou o Bispo, depois veio a Natália. Mas o Rocha, e nós dávamos muitas aulas juntos, né? E ele, sem saber, me influenciou muito. Eu reparava muito no discurso dele. Muitas vezes eu falava algumas coisas e ele depois veio uma, cara, pensa nisso aqui. E aos poucos eu fui crescendo com o apoio de caras como ele, de caras como o Grabois, fui me preparando melhor, fui lendo mais, fui mudando, né, a minha fala, a minha opinião, a minha visão sobre o mundo, sobre a política, sobre a educação. E hoje, se eu sou um professor melhor, se eu sou uma pessoa melhor, com certeza eu devo isso a caras como você. Então, Nossa, até arrepiei aqui. estou aqui sempre, meu velho. Sempre que você precisar de mim, pode contar comigo, que nós estamos juntos aí. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, Marcelo. Muito Tchau. obrigado. Obrigado você que assistiu a live até o final. Essa live vai estar disponível no canal Magel. Obrigado, Lobão. Beijinho para você, Lobão. E a gente encerra aqui mais uma participação. Obrigado, professor Marcelo. Até Valeu, mais, pessoal. galera. Abraço.